Bom, queria falar mais uma coisa de cônicas, que é o seguinte, vou partir de um teorema do Apolônio. O Apolônio ele define, vamos começar com uma elipse. Uma elipse assim, e o Apolônio ele define o que é um diâmetro da elipse. Bom, um diâmetro deve ser alguma coisa passando pelo centro da elipse, mas ele tem uma ideia muito legal, que é o seguinte: o diâmetro associado a uma certa direção. Pega uma reta aqui assim, e aí você vai tirando paralelas a ela, e pega os pontos médios desses segmentos. No que você pega os pontos médios desses segmentos, você tem um segmento de reta. E, na verdade, dá para a gente demonstrar simplesmente com as contas. Você pega uma cônica, em geral, pega uma cônica, uma elipse, parábola e pega. E aí pega um feixe de retas paralelas e pega os pontos de interseção, os pares de pontos de interseção, pega os pontos médios. Se você ligar, sempre dá. Eles são todos sobre uma mesma reta. Eu vou economizar, não vou fazer isso, vou deixar para vocês verificarem isso. Mas é uma coisa puramente algébrica. Talvez uma maneira, aliás, eu vou fazer no caso da elipse, aqui vou fazer de uma maneira simples. Olha só, isso aqui, quero saber se esses caras estão todos, né? Eu peguei, então tenho aqui, recomeçando, né? Pega aqui uma elipse, pega uma direção, e aí vai tirando paralelas, e aí pega os pontos médios dessas paralelas, eu digo que dá eles estão todos sobre uma reta. Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer uma transformação linear, que pega essa elipse e faz ela virar um círculo. Essa transformação linear que faz a elipse virar um círculo, ela faz essa reta aqui virar alguma reta, porque transformações lineares levam retas em retas. E transformações lineares levam retas paralelas em retas paralelas. Então esse feixe de paralelas vira esse feixe de paralelas aqui. Agora, também não vou demonstrar, mas acho que todo mundo vai acreditar que se eu pegar os pontos médios, eu vou ter um diâmetro. Mas como transformações lineares também preservam pontos médios, né? Porque se você tem aqui o meio de A mais B, ponto médio, nós temos um ponto aqui, um ponto A, ponto B, bota a origem aqui, você tem esse vetor, então aqui, esse aqui é o A mais B, e esse ponto médio aqui é um meio de A mais um meio de B. Só que T de um meio de A mais B vai ser um meio de T de A mais T de B. Então, transformação linear preserva o ponto médio. Então, eu fiz a transformação, cheguei aqui, peguei os pontos médios, deu um diâmetro. Quando eu fizer a inversa, para voltar, eu vou achar os pontos médios aqui. Como centro do círculo da elipse, eu vou ter um segmento assim. Tá? Muito bem. Aí o Apolônio ainda teve a seguinte ideia:
Agora você pega a direção, então aqui você tem, essa direção tem esse diâmetro, vou desenhar ele aqui em amarelo. Agora você pega essa direção e faz a mesma coisa. E pega os pontos médios. Aí você vai ter um diâmetro aqui, que ele chama de diâmetro conjugado. Você primeiro pegou essas paralelas, cortou a elipse, pegou os pontos médios de cada segmento, obteve um segmento aqui que é um diâmetro. Agora pega esse cara daqui, usa esse como direção, pega as retas paralelas a ele, vai obtendo pares de pontos aqui, pega os pontos médios, aí você tem um outro diâmetro. Esses dois diâmetros o Apolônio chama de diâmetros conjugados. Bom, o que acontece com a nossa transformação linear aqui? Ela pegou essa elipse e transformou nesse círculo. A primeira reta virou uma reta assim. O diâmetro associado a ela, claro, é perpendicular a ela. Aí você pega o diâmetro associado a essa daqui, as paralelas a essa daqui, e você vai ter um outro diâmetro que corta aqui no ângulo reto. Paralela a essa. Claro que a mesma transformação linear que traz esse fecho de paralelas aqui, vai trazer esse fecho de paralelas aqui. Muito bem. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa que deve ser óbvia para nós. Se eu pegar agora um quadrado, aqui assim, repara que eu vou saindo aqui, a ideia de tangência mesmo que a gente aprendeu em cálculo, né, você pega dois pontos, vai fechando esse aqui, então aqui sai, a tangente aqui é paralela a essa, né? Você vem uma tangente aqui, paralela a essa direção, que é outra tangente, aqui assim. Aqui, se você tirar a tangente nesse ponto, é assim. Ora, mas a minha transformação linear, no caso a inversa, trouxe esse quadrado nesse cara aqui. Então, primeiro, esse cara é um paralelogramo. Segundo, a área dele é o módulo do determinante da transformação linear vezes a área desse quadrado. Só que a área desse quadrado é 2R, vezes 2R, 4R2, ele não depende da posição. Então significa que se você pegar na elipse, fizer outro par de diâmetros conjugados, digamos que você obteve duas direções conjugadas e tal, obteve diâmetros e no fim obteve, sei lá, essa coisa assim, aí teve aqui o diâmetro conjugado, passou a tangente aqui, passou a tangente, está meio feito aqui, né? Aí você teve outro paralelogramo. A área dele, a área do amarelo e do laranja são iguais. Porque esse paralelogramo laranja vai dar aqui um quadrado igualzinho. Tá? Então, repara que a gente está usando agora aqui uma transformação linear. O fato de que transformação linear, quer dizer, a razão entre áreas de figuras, uma transformação linear, a área da imagem, a área original, para qualquer figura é a mesma, a razão entre elas, se você tem a transformação linear. Estamos demonstrando um teorema que o Apolônio certamente suou a camisa para demonstrar lá no seu tempo. Quanto tempo ele viveu? Uns 2000 coisa anos. Só o maior matemático do mundo era capaz de entender isso. Agora a gente, no primeiro período da universidade, consegue aprender. Mas
mas a gente pode fazer uma coisa semelhante para hipérboles. Para hipérboles é um pouquinho mais chato, que é o seguinte, uma hipérbole, né, se você pegar assim, x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, ela vai ter um par de assíntotas, que são assim, aqui você, vamos dizer que aqui seja o A, então aqui são os vértices, e aí a sua hipérbole vai fazer uma coisa assim. Então aqui é o menos A0, aqui é o A0. E aí esse tamanho aqui, mas esse tamanho aqui é o B. Esse aqui é o ponto 0B, e esse aqui é o 0 menos B. Você pode fazer aqui uma outra hipérbole que tem as mesmas assíntotas, mas que faz assim. Essa daqui vai ter a equação y2 sobre B2 menos x2 sobre A2 igual a 1. A hipérbole laranja é dita hipérbole conjugada, quer dizer, a laranja e a branca são ditas hipérboles conjugadas. E aí, você pode fazer a seguinte brincadeira. Você pega aqui uma direção e vai fazendo traçando paralelas aqui. Aí você tem os pontos médios aqui na branca, vão dar alguma coisa. Vamos dizer que eles estejam aqui assim. E aí, se você ligar os pontos médios, você tem aqui uma certa reta. Então, você tem aqui uma certa reta e esses dois pontos, quer dizer, aqui você tem retas paralelas, aí você pega ponto aqui, pega o ponto médio, aqui, liga outro ponto médio, aí você tem essa semirreta aqui, do lado de cá você faz a mesma coisa, você tem outra semirreta, mas elas estão na mesma reta. Esses dois caras são vértices associados a esse diâmetro. Aí você faz a mesma coisa do lado de cá. Então, faz aqui tira paralelas a esse diâmetro e vai fazendo aqui assim. Aí você vai obter pegando os pontos médios, você obtém uma outra reta que vai passar pela origem. E que, vamos dizer, aqui na verdade tem uma semirreta, aqui tem uma semirreta, esquece esse pedaço aqui. Esses dois caras são dois vértices. Aí, faça o seguinte, né? Pega uma tangente aqui. Então aqui você tem o feixe de paralelas está vindo assim. Aí você tem uma tangente aqui que vai... Está bem mal desenhado, né? Feixe aqui, né? Pega uma tangente aqui também está péssimo. Na verdade, devia ser do lado de cá, né? Pega uma tangente aqui, na verdade é assim. E aqui você saiu por cá, também devia ser do outro lado. Pega uma tangente, pega outra tangente. Então, você fez aqui um feixe de paralelas, achou um vértice, outro vértice aqui, tangente, tangente. Aí você pega esses dois pontos, pega aqui outro feixe de paralelas, pega do lado de cá, tangente, tangente, você constrói um paralelogramo assim. Aí esse diâmetro e esse diâmetro são ditos conjugados. E o teorema é que a área desse paralelogramo
também não depende da direção que você pegar. Quer dizer, aqui é mais elaborado, né? Porque para você construir o diâmetro conjugado, você precisa primeiro botar a hipérbole conjugada, aí provar, esse é o teorema geral de cônicas, né? Se você passar uma reta, um feixe de retas paralelas, for pegando as interseções com a cônica, pegar os pontos médios, isso está sobre uma reta. Mas é uma coisa que você pode fazer com coordenadas. Então você faz isso aqui, pega os pontos médios, acha esse ponto aqui, o outro ponto aqui, liga esses dois, tira uma tangente aqui, uma tangente aqui. Depois faz na direção paralela a esse aqui, faz a mesma coisa, tangente, você tem um paralelogramo. E aí, o teorema diz o seguinte, esse par de tangentes se encontra aqui numa cinto, tá cinto. Então, esse paralelogramo tem os vértices nas assíntotas e a área dele independe da direção que você pega. E aí, de novo, para demonstrar esse negócio, uma maneira é fazer o seguinte, é converter, dizendo, olha, via uma transformação linear, eu posso converter isso daqui em xy igual a 1, que é essa hipérbole aqui assim. Por que eu vou fazer isso? Porque transformação linear, de novo, preserva paralelismos, que transforma cônica em cônica, preserva paralelismo, preserva ponto médio. Então, e preserva a tangência. Tudo vai funcionar. Então, essa vira essa, e a outra aqui vai virar essa daqui, xy igual a menos 1. Aí, se você mostrar, vamos dizer, já sabe que você pegando os diâmetros aqui assim, vai dar os pontos médios estão sobre uma reta e vão passar sobre o centro da cônica, aqui você vai ter uma figura assim. Agora, você faz a mesma coisa do lado de cá. Vai ter, pegando pontos médios, vai ter uma reta assim. O que vai acontecer? Bom, aí duas estratégias para mostrar. Quer dizer, qual é a estratégia aqui primeiro? Né? Eu estou com uma hipérbole geral, eu transfiro para essa situação aqui. Uma maneira é agora fazer as contas nesse caso. As contas realmente são mais simples. Dá para fazer nesse caso. Outra maneira de pensar é a seguinte, bom, uma vez que eu consiga, já tenha provado antes, que realmente são os pontos médios e tudo, é dizer, bom, quando eu fizer esse caso aqui, eu vou ter uma simetria aqui assim. Quer dizer, se eu pegar a tangente, aqui eu vou ter uma simetria assim. E que também eu vou ter a mesma simetria aqui. Se você explorar um pouco mais essa simetria, você teria a mesma simetria aqui. De maneira que você consiga mostrar que isso aqui é um losango. Só usando simetrias. Tem que cuidar dos detalhes. Uma vez que você faça isso, você só tem que calcular a área do losango e ver que ela independa desse ponto aqui. Seria mais ou menos, no final das contas, em algum momento, seria você dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui y igual a 1 sobre x, pego um ponto aqui,
x 1 sobre y, pega a tangente e vê o que dá essa área. A área desse bicho aqui. Então, o exercício aqui seria calcular a derivada, olha a tangente e ver se essa área aqui vai depender realmente do ponto que você pegou. Então, vou deixar isso assim como uma estratégia para o caso da hipérbole, é dizer, primeiro entender a coisa da hipérbole conjugada, esse resultado geral, se você tem uma cônica, seja ela elipse, pode ser também uma parábola, tá? Se você passar um feixe de paralelas e pegar os pontos médios, todos eles vão estar sobre uma mesma reta. Então, isso vale para elipse, hipérbole e parábola. Então, isso vai permitir que a gente defina o que é o diâmetro de uma elipse ou de uma parábola. No caso da hipérbole, não vai ter diâmetro porque ele não encontra outro ponto. E aí você definir diâmetro conjugado. Via transformação linear, você traz o problema para esse par de hipérboles aqui. Aqui, vamos dizer, já está mais ou menos como o lutador de jiu-jitsu no tatame. O lutador de jiu-jitsu leva a luta para o chão e ganha no chão. Então aqui já está, as contas são mais fáceis. Eventualmente, eu estou dizendo aqui, tem uma simetria que ainda pode simplificar um pouco mais as contas e que talvez no fim a coisa toda se resuma a esse probleminha de cálculo aqui. Será que, se você tiver y igual a 1 sobre x, você traçando aqui, pegando um ponto, traçando a tangente e olhando para esse triângulo, ele vai ter sempre a mesma área? Se for verdade, nosso teorema, espero que seja. Se estiver dizendo besteira, vai aparecer aqui. Então, eu vou deixar como os detalhes como exercício. Eu estou mais ou menos animado para na próxima aula já. Eu vou refazer algumas coisas de cônica, mas vou caminhar na direção do teorema espectral.